Olá, pessoal que acompanha o Clube da Aposta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boteco do Clubão, sempre com a participação da Betfair, que é a nossa patrocinadora, tem link aqui abaixo na descrição, e lembre-se sempre, aposte com responsabilidade somente se você tiver 18 anos. Hoje a gente está com um convidado mais que especial aqui, que é o Rodrigo Loco. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Fala, Gabica, fala, Jonas, muito obrigado pelo convite. Eu não queria dizer assim, mas eu vi o Clube da Aposta nascer. Eu sempre admirei muito o trabalho do clube, sempre teve pessoas muito competentes, muito sérias, então quando fui convidado para esse bate-papo, eu não hesitei em aceitar. Brigadão. Tamo junto. E aqui a gente também tá com o Jonas, né, que vai fazer essa troca de ideias aqui com o Rodrigo. Fala aí, pessoal. Fala aí, Rodrigo. Pô, uma honra aí estar conversando com você, né? Você que é uma das pessoas assim, mais antigas aqui da comunidade, né? Você criou, acho que, a comunidade lá no Orkut, quando era Orkut ainda, né? Hoje em dia a gente tá essa era da informação aí com um monte de rede social. Só quem era da 1990, né? Da década de 90 ali, que vai saber o que foi aquilo do Orkut e tudo mais. Então, realmente aqui, tenho certeza que esse papo vai agregar muito. É uma honra estar com vocês aí. E bora falar aí sobre apostas esportivas. Bora então pra cima, roda a vinheta. Show de bola. Rodrigo, primeiro quero agradecer novamente de você ter aceitado esse nosso convite. Sei que você é um cara mais off-câmeras aí, vamos falar dessa forma aí, um cara mais low profile, mais tranquilinho, mas sempre teve envolvido na comunidade. Inclusive, já antes da gente começar esse boteco, eu tenho que te agradecer aí por todo o trabalho que você fez em todo esse tempo na Baesp, né, que você foi o grande representante nosso aí da nossa comunidade em relação à regulamentação, que é um dos assuntos que a gente vai falar bastante por aqui. Então, cara, muito obrigado pelo convite e parabéns também pelo seu trabalho de forma geral aí. Gabica, agradeço o reconhecimento, foi de fato um trabalho altruísta, não só meu, né, mas de todos os associados. A gente buscou, ao longo de praticamente 5 anos, representar o apostador, ser uma voz, né, do consumidor de apostas. Foi uma jornada muito interessante, produtiva, algumas dificuldades, né, no caminho, mas eu acho que a gente pôde fazer o que estava ao nosso alcance. E reitero aqui também meu agradecimento ao convite dessa conversa. Betão, Murilo, Tavares, esses caras também que, né, desde o início dos primórdios aí das apostas esportivas do Brasil, tiveram envolvidos diretamente, também são mais low profile, né, também são mais de bastidores. Eu, de fato, não sou muito chegado em aparecer, uma coisa minha, né, mas, como eu disse, quando recebi o teu convite, eu prontamente aceitei, porque o Boteco, para mim, é um momento que eu gosto de assistir, tem muitos entrevistados que eu acho interessantes, as conversas são sempre agradáveis, as perguntas são sempre muito inteligentes, né? Então, é uma honra estar participando aqui. Tamo junto. Ó, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Rodrigo, antes de você começar a falar um pouquinho aí sobre essa trajetória, essa história nas apostas. Eu sei que você tá como Rodrigo Alves aqui, mas as redes sociais têm outro nome, né? Um tal de Rodrigo Loco. Explica para nós da onde vem esse Loco, é sobrenome, o que aconteceu aí para esse Loco realmente ser uma marca pessoal sua aí? Olha, então eu vou ter que remeter um pouco ao começo de tudo, tá? Manda. Vamos lá, não vou me estender muito, né? Mas a história é antiga. Eu não lembro se foi em fevereiro de 2008, mas foi no Campeonato Paulista, onde eu conheci as apostas esportivas. Na época, como o Jonas tinha comentado, a rede social que bombava era o Orkut, né? E eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu estava no intervalo entre a formatura e a colação de grau, porque depois que eu fiz direito, né? Então eu tinha acabado de me formar e para eu poder prestar a OAB tinha que colar grau. Eu estava num churrasco da faculdade e um amigo perguntou se eu conhecia Sporting Bet. E eu falei, o que é isso, né? Ele falou, não, cara, é um site de apostas. Você entra no site, aposta. Eu falei, que doideira, né?
E ele falou assim, ainda ganha R$6 para começar, né? E eu falei, aí sim, né? E aí, como todo bom iniciante, fui lá, fiz minha conta, ganhei os R$6 e fui apostar no meu time de coração, né? Que é a Ponte Preta, de Campinas. E nesse Campeonato Paulista, a Ponte foi muito bem, chegou à final, perdeu, obviamente, para o Palmeiras, né? Mas a Ponte fez um bom campeonato e eu, com esses R$6, fui apostando na Ponte e fui ganhando dinheiro, né? Então, dos 6, eu cheguei, sei lá, uns 20. E falei, bom, vou... OAB para quê, né? Vou viver de apostas. Mas brincadeiras à parte, eu, como recém-formado e, obviamente, com toda uma perspectiva de ter uma carreira jurídica ali, quando cheguei no Orkut, encontrei uma comunidade... Bom, então só voltando um pouquinho. Fui no Orkut, botei Sporting Bet, encontrei uma comunidade pequena ali ainda, mas super engajada. Não lembro quantas pessoas tinham, se eram 100, 200, 300, mas o pessoal muito pilhado. E a comunidade muito bagunçada, né? Um monte de tópico de tudo que é assunto. E aí eu já vi aquilo, eu falei, não, a gente precisa organizar isso aqui. Eu conversei lá com o fundador, com o dono, né, da comunidade. Porque você não quer vender para mim essa comunidade? Só para organizar, deixar bonitinho. E ele topou, né? E aí eu fiz tópico de futebol, de Brasil, de estaduais, de NBA, de etc. Né? Então ficou um negócio mais bonitinho. Mas justamente naquela época, imagina, 2008, faz o quê? 18 anos, 17, sei lá. Tempo pra caramba, né? Eu recém-formado, eu falei, bom, eu não vou aqui botar a minha carinha, o meu nomezinho para falar de apostas esportivas, ainda mais sendo agora dono de uma comunidade. Aí, o Loco é uma abreviação de locomotiva. Não, tudo isso para te contar o do Loco, né? Locomotiva, né? Que é uma homenagem justamente à Ponte Preta, porque no estádio, no Majestoso, no Moisés Lucarelli, tem a linha do trem que passa atrás do estádio e as locomotivas, os trens passam durante o jogo, buzinando e tal. Então, eu quis fazer essa homenagem, né, à ponte e coloquei Rodrigo Locomotiva, daí depois ficou só Louco, né? Abreviei porque estava muito comprido e ficou Louco, né? Então, virou realmente um apelido, né? E eu tenho carinho por ele por causa desse contexto todo. Então, acho que deu para explicar já um pouco, né? Não só do motivo do Louco, mas também de todo esse início. Boa, engraçado, aqui ontem a gente estava numa reunião aqui interna do Clube da Aposta, né, Gabica? E aqui eu também, aqui em São Carlos, passa a linha férrea, né, linha do trem aqui, né? E aí o trem apitou bem na hora da reunião. Aí o Stefano, que não está participando aqui da nossa conversa, ele falou, nossa, que barulho é esse? Buzinou, né? É o trem aqui. Daí a gente até comentou que o Stefano falou que lá em Campinas tem essa questão, uma maldição, o negócio da Ponte Preta ali. Não tem um negócio assim, Rodrigo? Dependendo do sentido que o trem passa, se é no primeiro tempo, se é no segundo, se buzina, se não buzina, vai fazer gol, vai tomar gol, né? Então tem as superstições ali. Ô, Rodrigo, já dá para criar um método com essa superstição aí, hein? Exatamente, fazer um sisteminha ali, dividir em unidades e... Rodrigo, em relação você comentou, né, que você começou lá em 2008. Hoje em dia, a gente, com a regulamentação das apostas, esse boom que teve recentemente, né, você abre a internet, tem muitas casas de apostas, muitas opções para o usuário, né? Desde opções que aceita depósito a partir de R$1, opções mais robustas, vários tipos de experiência, algumas focadas mais em cassino, outras mais em esportes, enfim. Lá em 2008, eu sei que a Sporting Bet é uma das mais antigas, né? Que está desde a década de 2000 aqui no Brasil. Lá em 2008, se você lembra de alguma outra casa que era muito forte, assim, era só mais a Sporting Bet mesmo, tinha tanta opção assim como tem hoje em dia? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, e também já emenda a sua continuidade nas apostas, né? Como que foi essa sua história, de modo geral, nas apostas, até chegar nos dias de hoje, aí você como uma grande referência nos bastidores da comunidade aqui no Brasil das apostas esportivas. Eu costumo dizer que as apostas esportivas nasceram no Brasil em outubro de 2007, que foi quando a Sporting Bet tropicalizou o site deles, né? Então, eles já existiam, eles eram turcos, agora me foge aqui, tá? Mas já existia, eles traduziram o site para português, viabilizaram um suporte, métodos de pagamento, isso foi em outubro de 2007. Tanto é que eu conheci ali uns 4, 5 meses depois, e... Então, assim, não que não houvesse as apostas antes, mas foram realmente os primeiros a falar, vamos olhar para o mercado brasileiro. Era um mercado cinza, ou seja, não era nem permitido nem proibido. Então, o que eles fizeram, explorando online fora do país, era totalmente legal, né? E
Na mesma época, o que tinha era o BetBull, e o BetBull era um site de bingo somente. Só que aí, justamente, eles estavam lançando o Sportbook e coincidiu. Então, eu vou misturar um pouco, né, a tua pergunta, mas quando a BetBull lançou o Sportbook, e a gente já estava mais engajado com a Sportbet, né, porque a gente já postava lá, eu já era dono da comunidade, né, do Orkut, eu entrei em contato com eles pelo chat, mesmo pelo suporte, falei, eu tenho uma comunidade do Orkut, e eu gostaria que vocês fizessem alguma promoção exclusiva, algum bônus exclusivo, algum incentivo para o pessoal da comunidade. E eu fiz isso sem brincadeira, sem nenhuma segunda intenção, né? Aí que eu descobri que já existia há bastante tempo a questão de afiliação, né? Como que funcionava isso? Que, tudo bem, se você levar jogadores para o BetBull, então, através desse link aqui que a gente vai disponibilizar, você tem uma comissão em relação a isso e tal. E, obviamente, que se até hoje isso gera uma certa estranheza, essa conversa, imagina lá atrás, né? Mas então, se o cara perder, eu que vou ganhar, enfim, essa história toda, né? Mas eu entendi que a indústria, a partir daí eu comecei a entender que a indústria do jogo era nova no Brasil, mas não era nova no mundo, né? Era uma indústria grande já, né, e consolidada. Depois do BetBull, um site que eu me recordo bem era o Apostou Ganhou, que vocês hoje conhecem como Betmotion, né? Então, depois de um tempo mudou, era Apostou Ganhou e Copacabana Poker. Então, talvez tenha sido aí, não vou dizer o terceiro site, mas foi um desses pioneiros. A 365 já era uma referência, mas para depositar naquela época somente via NetTeller. E você imagina em 2008, 2009 mesmo, o que era para a gente ter um NetTeller que depositar dinheiro lá. Então, assim, era muito complexo, era muito difícil, né, para um brasileiro ter acesso a 365 e a outras casas. Mas aí foi, a partir ali, de 2009, 2010, o clube, eu não sei se é de 2010, 2011, mas acho que é mais ou menos dessa época também. 2010, né? 2010. Aí foi popularizando, foi crescendo, mais operadores foram chegando, né? E aí as coisas foram tomando uma proporção maior. Eu, particularmente, lógico, fiz algumas coisas de afiliação, mas não era uma renda, né? Era algo que aconteceu na minha vida. E eu fui levando dessa forma por alguns anos. Obviamente, eu segui ali com o intuito de ter uma carreira jurídica, prestei concurso para delegado, que sempre foi algo que eu tive vontade, assim, sempre achei que eu tinha um perfil, vamos dizer assim. Advoguei pouco, advogar propriamente dito, né? Mas o tempo foi se passando, eu fui tendo algumas empreitadas empresariais, inclusive, até que em 2013 eu fui convidado para ser cofundador da Apostas FC, e foi aí, a partir de então, que realmente eu falei, não, então entendi que eu sou agora alguém que trabalha com esse mercado, né? Hoje chamado de iGaming, né? Mas e a partir daí fui cada vez mais estudando mais, entendendo mais, pegando justamente esse contexto global, vendo como que eram outras jurisdições. Ali eu já comecei a me interessar um pouco pela questão regulatória, né? Ver como que outros países tratavam do tema. E aí passou, né? 2013, hoje já o Apostas FC tem 12 anos, né? E claro, também nesse período, né, desde 2013 para cá, muitas coisas aconteceram, né? A minha vida também foi tomando uma outra trajetória. Então, mais ou menos isso aí. É isso. Ô, Rodrigo, você vê que no fim das contas, né, de certa forma, você conseguiu unir as duas coisas, né? Como você falou ali, você acabou não indo de fato ali para ser um delegado, né? Mas você ainda conseguiu unir essas duas coisas, né? Que é a tua formação, né, em direito, juntamente com as apostas esportivas, que foi uma parada que meio que você conheceu junto, né? Pelo que você falou aí, foi na época de faculdade, né? Agora eu queria abordar uma outra situação aí da tua vida, né? Você tem um trabalho extraordinário aí feito na parte, vamos dizer assim, off, né, das apostas esportivas, né? Seja com a questão de regulamentação, também em outros projetos como a Aposta FC, que a gente vai falar mais tarde também. Mas ali na parte de apostador ali, como que foi ali tua carreira? Hoje você ainda aposta, faz as tuas apostinhas na Ponte Preta, ou enfim, você parou ali naquele início mesmo e falou, cara, minha área é realmente trabalhar com outras coisas dentro
do meio aí do iGaming, né? Como a galera fala hoje. Eu nunca me vendi como um tipster, por assim dizer, e tampouco como um apostador lucrativo, porque eu sou, é curioso dizer isso, né? Mas depois de tantos anos eu sou recreativo, eu ainda sinto a emoção de apostar, então, às vezes no ao vivo eu vou lá, pego o celular, faço uma aposta porque eu estou assistindo alguma coisa, ou vai ter um Super Bowl e eu quero assistir torcendo para um dos lados, entendeu? Então, eu tenho essa questão de me divertir com as apostas e gosto da emoção disso. Mas, obviamente, eu conheço ali todo o beabá, toda a estrutura de você ter a tua banca bem formatadinha, com as suas unidades, né, o mindset, convivo com muitos apostadores competentes. Já tive a oportunidade nesse tempo todo de seguir rigorosamente um tipster, um método, né, de ver o crescimento da banca, agir como se realmente fosse uma renda variável, um investimento. Então, eu já tive vários momentos, né, várias fases. Hoje, eu sigo fazendo apostas pontuais, né, quando me interessa, quando eu vejo uma oportunidade. Eu já não tenho mais essa questão de gestão de banca e tal, é mais assim, vai ter alguma coisa que me interessa, eu vou lá, boto uma grana, né, que eu posso colocar, né, algo que esteja dentro da minha capacidade econômica, que não me prejudique se eu perder, mas que se eu ganhar também seja algo que tenha sentido, né? E então, assim, como apostador, eu faço parte aí, talvez desses 90%, 95% que não são lucrativos de maneira constante, né? E faço parte também desse grupo que talvez não queira ser mais profissional, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que é séria, que consegue ter como complemento assuntos que agora são meio tabu, que você não pode falar, que apostar pode ser uma fonte de renda, né? Então, assim, tem essas nuances hoje que a gente tem que observar. Mas, como apostador, digamos, eu sou somente mediano. Show de bola. Dentro disso ainda, me chamou bastante atenção essa questão que você disse sobre, de fato, ser um apostador recreativo, mas, obviamente, um apostador responsável, né? Que é uma das coisas que a gente sempre pregou, e eu sei que o Apostas FC também sempre pregou, né? Porque, de certa forma, né, Rodrigo, o mercado é feito, né, majoritariamente por apostadores recreativos, né? São poucos que realmente fala, cara, quero levar isso como uma fonte de renda constante, ou seja, vou trabalhar todos os dias ali, como se fosse realmente uma rotina de trabalho, né? Que é uma coisa que é até meio proibido de falar hoje. Mas isso é bem bacana, né? Você discorrer sobre isso, que é teu caso, né, velho? Claro que quando você pega o clube, quando você pega produtos que são mais qualificados, você fala para um público mais qualificado que é mais interessado, que quer, de fato, estudar mais, ser mais assertivo, né? Quer ter aquilo como um complemento mais seguro, né? Então, isso eu comentava muito com o pessoal da Pós-FC, que, assim, claro que a gente acaba falando com um público recorrente que ele está num nível diferente daquele que está iniciando. E a gente sempre soube que os maiores responsáveis por atrair o novo apostador acaba sendo aquele que tem um discurso muito mais irresponsável, por assim dizer. Porque você atrair alguém que não conhece as apostas, geralmente a pessoa vem por alguma ilusão, né? Vem por argumentos talvez não tão verdadeiros. Então, é claro que a gente acaba falando para não vou chamar uma bolha, mas para um público realmente mais seleto, mas no fim do dia é a minoria, né? Quando a gente pensa no universo de apostadores que existe, e, sei lá, vamos chutar um número aqui, 50 milhões de pessoas, porque realmente, quantas pessoas já fizeram uma aposta, né, que conhecem um número altíssimo. Então, também é muito difícil quando você começa a querer dizer que, olha, quem é o apostador? O apostador é um jovem de até 20 e poucos anos, de classe baixa ou classe média baixa, que só perde, entendeu? Então, assim, quando você começa a querer traçar essa persona e achar que o apostador é isso, é um erro, né? Eu sou apostador, eu sou de um jeito, Gabi, Júnior, cada um é de um jeito, né? E nem por isso a gente é irresponsável. Então,
e é por isso que a gente também, nesses anos todos, buscou levar a voz do consumidor. A gente teve que ampliar um pouco, né? Não só o apostador, mas um consumidor, porque o consumidor pode ser qualquer um, né? Qualquer pessoa que realiza uma aposta, que está num site de apostas, ele está sujeito ali àquilo, a um não pagamento, a uma aposta cancelada, algum problema nesse sentido. Então, é importante que a gente possa falar em nome de todos, né? Mas o apostador recreativo é uma coisa saudável desde que ele seja responsável. Acho que, como tudo na vida, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter o meio termo, né? Qualquer descontrole que você tenha, seja com jogo, seja com álcool, seja com comida, seja com trabalho, né? Isso vai te prejudicar. Então, evidentemente, todo mundo tem que buscar esse equilíbrio. E a gente fala de maneira geral de apostas esportivas também, né? Quando o assunto é cassino e tal, aí já também é um outro viés. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios aqui da comunidade das apostas aqui no Brasil que a gente vem enfrentando, né? Teve esse boom que a gente viu nesses últimos anos e, querendo ou não, a população acabou ficando muito refém dessa ilusão. Ainda mais aqui no Brasil, que a grande maioria é a população mais de baixa renda, né? E vê uma possibilidade de ganho, e aí entra lá na rede social, qualquer lugar, fica vendo, nossa, dá para ganhar dinheiro aqui no Tigrinho, no cassino, né? Já indo mais para esse lado de, não só do cassino, mas também várias falsas promessas, vamos dizer assim, no meio das apostas esportivas, que acabaram talvez trazendo aqui uma cultura muito, muito ruim, né, para a nossa comunidade. Não é uma cultura já de um mercado já estabelecido, como é, por exemplo, na Inglaterra, né, que o pessoal já tem uma noção melhor de que as apostas são recreativas. Então, acho que é um pouco da nossa missão aqui do Clube da Aposta, do Apostas FC, enfim, de quem realmente produz conteúdo sério, de tentar mudar isso, talvez visando já um médio e longo prazo, de tentar reverter essa visão, de realmente trazer a educação para a população de que a aposta ela tem que ser recreativa. Se você está nas apostas, tem que entender qual é o seu perfil, você tem que entender todos os perigos que está por trás e, pelo menos na minha opinião, acho que o mercado hoje não está muito preparado ainda para essa conversa, né? Acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente atingir uma maturidade maior, vamos dizer assim, né? E, Rodrigo, falando um pouquinho do Apostas FC, comenta um pouco para a galera qual foi o seu papel nesse projeto, né? Qual é o objetivo do Apostas FC, como que o Apostas FC ajudou a comunidade, falar um pouquinho desse maior projeto, vamos dizer assim, que você participou e participa até hoje aí na comunidade. O AFC nasceu ali em 2013 e a gente teve como inspiração os portais que existiam em Portugal, principalmente o Academia das Apostas e o Aposta Ganha, né? Então, aquele formato era muito popular na época, que era o formato de fórum, né? Hoje em dia, super em desuso, né? E também porque, como eu já estava ali à frente da comunidade do Orkut há um bom tempo, a gente já sabia dos riscos que é você depender de uma rede social, né? Quando o teu produto está numa rede social, você não tem nada, na verdade, porque o Orkut pode acabar, por exemplo, e você fica sem nada, né? Então, também mais ou menos disso que nasceu essa ideia. Então, claro, tinha lá toda a parte, né, de dicionário do apostador, de blog, do próprio fórum, torneios de tips, de Pix. Então, a gente sempre procurou trazer os reviews das casas de apostas, né? Que a gente também sempre buscou ser muito imparcial, ter um método, um critério estabelecido para não favorecer um ou outro, né? E foi assim que tudo começou. A gente ficou por muito tempo, né, nesse formato. Depois, justamente, ainda que eu tenha feito essa ressalva em relação às redes sociais, a verdade é que as redes sociais são uma realidade há muito tempo. Tanto é que quando o Orkut acabou, daí o Facebook já estava mais forte, mas o Facebook nunca teve muito essa característica de comunidade, né, apesar de ter os grupos ali. Eu acho que, à época, o grupo mais expressivo que tinha no Face era do Netuno, né? Então, e ele já tinha, isso estou falando de 2015, 16, não sei, mas, e já numa vertente de trading esportivo. Então, já mostra também a pluralidade do mercado, que e acaba sendo mais técnico ainda quando a gente fala de trading, né? Mas voltando ao pós-FC, com o tempo a gente foi trazendo reforços, né? Boas pessoas que vieram e que foram, mas fazendo aqui até uma menção, eu não gosto de mencionar nomes, porque às vezes você esquece de alguém e é muita injustiça, né? Mas nessa última configuração que nós tivemos, né,
Primeiramente, quem sempre esteve junto comigo foi o Rafael Chaves, que foi social media, foi um parceiro, foi um cara que sempre foi de bastidor, mas é fundamental. Desde 2013, ele tá, desde o início, né? Estava na pós-UFC. Daí tínhamos o nosso querido Rodrigo Gasparini, meu xará, também um grande maestro do nosso time, né? Porque, um parênteses aqui, né? A gente começou a atuar muito em lives de YouTube, em acompanhamentos de jogos. Acredito que esse foi um produto que a gente conseguiu desenvolver de maneira muito bem feita, muito responsável, muito qualificada, né? A gente consegue atrair novos apostadores, consegue mostrar para eles que não é oba-oba, apostas esportivas, e nossos tipsters como o Edu Panther, né? Dispensa comentários, um cara fantástico, o Fabinho, e também um cara sem palavras, e, como eu disse, vários outros, né, que compunham o nosso time ali, de lives do YouTube, e, claro, conteúdos em Instagram, Telegram, e todo o pacote que a gente conhece bem aí, que hoje é fundamental, né? E o Pós-UFC teve essa vida longa, ele ainda é um produto existente, mas agora, mais recentemente, a gente optou em uma decisão comercial mesmo, de foco, né? A gente deu uma pausa, né? A gente está em stand-by ali, paramos com os conteúdos de rede social. Certamente isso deve retornar em algum momento agora desse ano, mas por hora eu e outros envolvidos, né, a gente está se dedicando a outras questões. E eu sempre fui lógico, um cofundador, um gerente, um product manager, não sei exatamente qual seria o termo, né? Mas sempre me dediquei ao pós-UFC e a esse time todo, e a estratégias e tudo mais. Mas também, com o passar do tempo, o próprio Gabica disse, comecei a conseguir unir um pouco as apostas com a parte jurídica, né? Então, eu também passei aí um pouco mais para um outro segmento, né, dentro da atividade, e essa parte mais de marketing, de conteúdo, passou a ser menos presente na minha vida. Boa, e aproveitando, um abraço para toda a galera do Após FC, inclusive o Fabinho, né? O Fabinho que eu conheço, olha, desde os primórdios. Acho que eu conheci o Fábio ele sabe melhor, ele é melhor de idade que eu, mas acho que 2017, por ali e tal. A gente começou junto, né? E inclusive ele esteve aqui conosco no Boteco e tá sempre presente lá. É um cara também que tá sempre de olho, né? Nos eventos, né, da comunidade, né? De iGame, né? Aí pelo mundo, né? Pelo mundo. Assim como o Rodrigo também esteve também agora na ICE, né, Rodrigo? Agora em Barcelona eu estive faz umas 2 semanas. Foi a 5ª vez que eu fui para a ICE e é um evento realmente de grande magnitude, né? O Fabinho está sempre presente, ele realmente é engajado nisso. Mas... sempre bem alinhado, inclusive, né? Sempre na beca. Não, ele é elegante em pessoa, né? E aqui no Brasil que os eventos têm crescido muito também. Principalmente por causa da Abaesp, eu comecei a frequentar mais ali desde 2020, né? E os eventos da indústria começaram a ser cada vez mais constantes hoje em dia. Acho que ano passado, só no Brasil, a gente deve ter tido tranquilamente uns 15, 20 eventos, né? Não que eu tenha ido nem metade disso, mas aqueles mais relevantes, acho que é sempre bom. E é claro, tem muitos que são mais dedicados a painéis, a conversas, a networking, então é sempre muito bom você estar no meio de pessoas, né, que trabalham em prol da indústria, né? Não dessa turma aí que só quer ganhar dinheiro e usar, né, a atividade. Sim, aqueles que são profissionais, pessoas sérias e que querem crescer de maneira sustentável e responsável. O que você viu assim que te chamou assim mais atenção nesse último evento aí de Barcelona, Rodrigo? Assim, o que você pode trazer aí para nós e para a comunidade também? O que eu senti assim em termos comparativos com as outras edições da ICE que eu tinha participado. Bom, primeiro que obviamente era em Londres, sempre foi em Londres e pela primeira vez, né, foi em Barcelona. Então houve uma mudança no ambiente, né, na localização. Então tudo isso aí por si só já gera uma mudança, né? Mas o que eu notei mais de diferença em relação aos outros anos é que assim o Brasil sempre despertou muito interesse do mercado global. As pessoas viam a bandeira do Brasil, viam o cara falando português, eles queriam entender, queriam ver como poderiam estar dentro do mercado, queriam de alguma maneira participar disso tudo. O que eu senti esse ano é que agora que o mercado é regulamentado, essa curiosidade, esse interesse do mercado global, ele foi muito reduzido, né? Ele ficou muito mais específico. É um mercado regulado e a partir desse momento, né, as empresas, os interessados em estarem no Brasil, eles precisam estar alinhados com as regras, né? E isso acaba deixando somente uma porcentagem, né, desse mercado global realmente interessado. Então, eu senti que a curiosidade diminuiu, mas quem
está curioso, por assim dizer, está realmente interessado e se organizando ou já está participando, né, da atividade aqui de alguma maneira. Boa. E entrando agora um pouquinho na parte da regulamentação, Rodrigo, assim, a gente teve, você comentou, né, Sporting Bet chegou no Brasil em 2007, ela estava hosteada fora do Brasil, então não tinha nenhuma contravenção penal, não tinha nenhuma proibição, vamos dizer assim, dela estar atuando no Brasil. Esse cenário, depois com a chegada de novas casas, foi até 2018, que aí o Temer, ele liberou as apostas de cotas fixas, vamos dizer assim, né? E aí ficou todo aquele burburinho que o governo agora ele vai pensar na regulamentação, aí a gente sempre fica na expectativa, né? Deu um prazo de 2 anos, aí chegou 2020, daí depois veio a pandemia, e atrasou mais ainda, né? Aí depois trocou o governo, e aí só depois agora que estão no governo Lula que as coisas realmente andaram, o governo realmente falou, não, vamos regulamentar, e aí passou basicamente 2024 inteiro discutindo como ia ser, as portarias e tudo mais, e aí em 2025 realmente, sentimos que agora vai, né? Agora regulamentou, não tem mais volta, já tivemos diversas mudanças, questão dos bônus, não dá para postar mais entretenimento, enfim, já deu para uma boa mudada, né? E assim, do ponto de vista geral, assim, você que acompanhou desde 2007 ali, desde 2008, na verdade, né? Você viu as apostas nascer aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Você achou essa regulamentação positiva, neutra ou negativa? Qual é a sua visão aí da regulamentação que aconteceu aqui no Brasil recentemente? Eu costumo trazer uma breve linha do tempo, né, que foi de 2007, 2008 até 2014, que foi na Copa do Brasil, Copa do Mundo, né, que teve no Brasil. A maioria dos operadores que vieram para cá eram já estruturados, eram grandes lá fora, então eles entenderam que juridicamente não haveria problema estarem no Brasil, desde que eles respeitassem o compliance interno deles lá, da licença que eles já tinham, né? E o mercado, ele curiosamente, ele era, nesse período aí de sei lá, 8 anos, ele era regido por boas práticas, né? Então o mercado funcionava bem. A partir da Copa no Brasil, me parece que operadores mais brasileiros, por assim dizer, começou a surgir em casas físicas, né? Especialmente no Nordeste, a gente sabe que era muito comum. Então começou a atrair, digamos, outro tipo de empresário, né? Surgirem outros tipos de operadores. E, de fato, isso foi fomentando, né? Foi aumentando até 2018, onde, da noite para o dia, ali, a gente se viu com o mercado legalizado, né? Foi uma medida provisória do Temer, se não me engano, foi dia 18 de dezembro de 2018, ou seja, ele estava saindo mesmo da presidência, estava na última semana dele ali, e numa medida provisória que tratava de segurança pública. Uma das fontes de arrecadação da segurança pública era a tal da loteria de apostas de cota fixa, né? Então, todo mundo assim, nossa, o que aconteceu aqui, né? E então, de 2018, lógico, então assim, ele assinou e falou assim, próximo presidente, se vira. E a gente sabe muito bem que essa é uma pauta sensível, né? A nossa sociedade, eu sou da década de 80, vocês são mais novos, mas a gente sempre cresceu com o jogo como algo ruim, proibido, negativo, né? Então sempre teve essa questão cultural muito pesada. Ainda que você sempre pôde apostar na Mega Sena ali, tá tudo certo, é bonito, né? Aí não tem problema. Ou na loteca, loterias oficiais, tudo certo. Loucura, né? Questão cultural, né? Cassino também. Tinham cassinos aqui no Brasil, lá na década de 50, sei lá quando, fechou tudo e não pode. Bingo também, fecha bingo. Então, assim, a gente sempre cresceu com essa carga forte, né, de proibição, de ser culturalmente não ser muito aceito. Mas, a partir de 2018, claro, uma atividade legalizada, ela já traz uma carga extra de, justamente, viabilidade de você ter uma operação, ter um negócio, né? Então, começou a chegar cada vez mais operadores, o negócio começou a crescer, vocês participaram disso, vocês viram isso acontecer, então não é novidade para ninguém. E durante esses 4 anos, onde deveria ter sido regulamentada a atividade, houveram avanços, né? O Ministério da Economia, na época, tinha ali os estudos, tinham as minutas, mas não estava, sinceramente, a gente participou ativamente disso, né, pela Baesp, a regulamentação não estava sendo desenhada escutando de fato o mercado, não estava se
observando as boas práticas lá fora. A gente sabia que se viesse como estava sendo desenhado, ia ser complicado para nós, né? E, no fim, por uma questão política, optaram em não mexer nisso e ficou realmente para o governo atual. Este, por sua vez, de maneira veloz e, assim, imediata, praticamente, porque nos primeiros dias de janeiro de 2023, já estavam falando de regulamentar, né? E o que, de fato, foi feito. Eles começaram a trabalhar, né, nesse tema, já como Ministério da Fazenda, né? E no começo também, aquilo que eles estavam desenhando era muito duvidoso, né? Mas lembrando, a lei, a 13756 de 2018, é quem regia isso tudo, né? Então, é a partir dela que tem os desdobramentos. Ali eu lembro bem que foi na virada do ano de 23 para 24, né, onde a gente teve lá a medida provisória, que daí a gente teve de fato a lei 14.790, que hoje é de fato a lei que tem todos os detalhes das apostas esportivas, jogos online, né, cassino. Para essa lei ela existir, ela passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, passou por sanção presidencial. Então, todo esse processo legislativo foi sendo agregado muitos itens, muitos artigos, retirados outros, né? Então, foi feita toda essa construção. Essa parte legal, a lei em si, eu acho que ela tem algumas deficiências sérias, tem também alguns acertos, né? Então, assim, ela é simplesmente ok. Agora, as portarias, essas sim que vieram para, de fato, colocar as regras, os pingos nos is, aí eu devo dizer que, no meu ponto de vista, as portarias, elas foram boas, né? Elas conseguiram abarcar ali todos os temas necessários de maneira a escutar o mercado, trazer as boas práticas, buscar efetivamente a segurança do apostador, obviamente uma preocupação enorme com a arrecadação, então tem ali toda essa parte tributária pesada, mas tem toda a responsabilidade do operador, a empresa hoje que está no Brasil, né, como casa de apostas, tem uma série de obrigações, e eu acho que isso aí trouxe a segurança necessária para que o nosso mercado, a partir de agora, cresça ou se estabeleça de maneira saudável. Então, no fim do dia, eu acho que as portarias, a regulamentação em si, ela é boa, né? Foi boa para o nosso mercado, e como todo mercado regulado, ele vai passar sempre por melhorias, por avanços, né? Então, é algo que nunca termina, né? Quando se regulamenta, vai ser sempre algo que vai melhorar, vai avançar. Boa. Ô, Rodrigo, eu sei que você comentou brevemente aí, mas eu queria que você tocasse mais nesse ponto, agora da visão dos operadores, no caso das casas de apostas, que eu sei que você, obviamente, tem contatos, né, relacionados a isso, né, pelos trabalhos que você faz aí na área, mas para eles, assim, né, tipo assim, de caráter até meio pessoal, né, assim, o que você sentiu em relação a isso aí? Eles, tipo, sabe, teve alguns falando, cara, aqui não dá mais, pô, esse valor aqui é muito alto, vai inviabilizar nossa atividade aqui no Brasil. Como que foi, assim, de modo geral? Vou me arriscar aqui a falar em nome dos operadores, porque eu não sou, nunca fui, né? Mas eu entendo que, assim, o operador grande, Tier 1, né? O cara que você conhece, que é lá de fora, que tem capital aberto, negociado em Bolsa de Valores de Londres ou de Estocolmo, enfim, esse cara grandão, empresas consolidadas, se olham que tem uma taxa de outorga, uma licença de 30 milhões, mais 5 milhões de reserva, para eles, ó, tanto faz, né? Não tem nenhum problema. Eles ou querem estar no mercado brasileiro ou não querem estar, mas tem players grandes que se interessam, por motivos óbvios, né, em estar no nosso mercado, e estão, e certamente outros virão, né? É uma questão do mercado se estabilizar um pouco, do processo ficar mais claro para todos, e aí a gente vai continuar vendo grandes players do mercado vindo para cá. Players, operadores mais medianos, por assim dizer, mas também de fora, que já tem que colocar melhor na ponta do lápis ali os custos operacionais, entender bem, né, se dá para extrair lucro ou se não dá. Estes tiveram que fazer a lição de casa para ver se, olha, será que vai dar para a gente? Será que não vai dar? Porque a realidade para todos eles a carga tributária é alta. Então,
o clube da aposta é uma empresa, ele tem que pagar tributos, ele tem uma série de compromissos tributários, né? Como qualquer outra empresa, de qualquer outro ramo, de qualquer atividade. Agora, além disso, o operador de apostas ainda tem 12% do GGR, ainda tem essa carga extra. Além disso, pode ser que num futuro próximo venha ali o imposto do pecado, tal, então assim, mais imposto. Você tem, além disso, o operador de apostas tem que pagar uma taxa de fiscalização mensal, também que é proporcional à lucratividade da empresa. Então, assim, no fim do dia, é pesado. Para qualquer operador, tem uma série de custos, né? Então, não é para qualquer um, com certeza. Então, assim, o operador mediano, como eu estava dizendo, ou aquele que está querendo começar agora, tudo se torna muito mais arriscado, né? Até porque, além disso tudo, você vai ter lá a tua fatia de verba de marketing, né, de patrocínios, você tem que mostrar para o mundo que você existe. Então, assim, o custo operacional ele é alto, né? Mas eu acho que o operador, de maneira geral, aprovou também a regulamentação, acho que como foi trazido ali, eles foram escutados, né? E a partir de agora vai, de fato, separar o joio do trigo. Essa frase é batida, mas é verdade, porque aqueles que, por outro lado, não têm nenhum interesse, né, em seguir as regras, ou eles já foram embora, ou irão embora, ou vão ficar na ilegalidade. E aí é um outro tipo de risco que cada um, se quiser, enfrenta, né? Mas eu acho que a partir de agora a gente vai ter um mercado muito mais saudável. Ô, Rodrigo, eu vou emendar uma polêmicazinha de uma parada que eu ouvi, tá? Não vou citar nome, mas eu ouvi falarem que essa regulamentação foi feita meio que de um formato para que quebrassem as empresas brasileiras do ramo. Você acha que isso daí é real? E já adiciona uma outra questão. É verdade que a Caixa Econômica Federal vai ter a sua própria casa de apostas? De trás para frente, sim. A Caixa é um dos operadores autorizados. Eu até tenho minhas dúvidas, porque assim, a gente tem uma lista hoje de, acho que 70 empresas, CNPJs, né, que estão autorizados, alguns de maneira definitiva e outros de maneira ainda provisória. A Caixa, se eu não me engano, é provisória, mas por questão de documentação e tal, mas posso estar falando besteira. Mas sim, teremos o caixa.bet.br em breve, né? Mas que bom que é assim, que bom que vai ser só uma das opções do mercado, né? E não a única opção, como a gente vê em outros países, né? Agora, se a regulamentação foi feita para tirar os brasileiros, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas porque, assim, eu entendo que hoje é impossível um operador gringo querer vir para cá sem ter um monte de brasileiro envolvido na história. É muito o jeito brasileiro de fazer as coisas, a burocracia brasileira, a legislação, ela exige que, de fato, hajam especialistas, né, pessoas que conheçam do nosso país. Então, a gente tem aí o grupo NSX, de Bet Nacional, Mr. Jack e outros ali, que já foi anunciado, né, que a Betfair, que o grupo, o Flutter, né, vai adquirir. Então, assim, o que está tendo agora também é muitas dessas fusões, aquisições, né? Porque o que também vai acontecer no momento é uma empresa menor brasileira que obteve a licença, ele tem a licença ali. Então, de repente, um operador que veio de fora é mais fácil já pegar, né, algo que está constituído, prontinho, faz uma fusão, do que começar o processo do zero, né? E querer começar realmente, né, da estaca zero. Então, não sei, essa polêmica aí, eu tenho minhas dúvidas aí, mas esse protecionismo aí, acho que não teve de nenhum dos dois lados. Acho que as regras vieram de uma maneira mais democrática. Boa. Inclusive, ó, a Caixa Bet aí, se eles não utilizar o jargão caixa, é green, estão perdendo uma grande oportunidade. Eu certeza que vai ter caixa ali quando o cara faz o caixa, é green, é dinheiro no bolso, certeza que vão usar uma coisa assim. E, Rodrigo, falando agora da regulamentação ainda, né, essa questão das mudanças, a gente percebeu que finalzinho de 2024 já começou diversas mudanças ali, fim dos bônus, aí 2025, finalzinho ali do ano, todo mundo já analisando a copinha, aí o governo lança ali, ó, não vai poder aposta na copinha, sub-20 também agora não vai poder mais.
Agora a gente está tendo mudanças em relação a um monte de super odd, né? Super odd agora parece que é o novo bônus das casas de apostas. Queria ver a sua opinião em relação a todas essas mudanças, se você concorda, por exemplo, com o fim dos bônus, se você concorda com o fim das apostas sub-20, e também se você acha até quando as casas de apostas vão disponibilizar essas super odds. Aqui, na minha opinião, assim, é a opinião aqui do clube, é um dinheiro meio de graça, assim, né? Porque não tem mais rollover, você faz e você consegue colocar um limite alto de 50, 70 reais, por exemplo, a Bet365 está liberando 70 reais para super odd, né? Se você fizer toda a super odd, só super odd, você consegue tirar ali uns 500 mil reais por mês nessa estratégia, né? Então, fala um pouquinho sobre essas mudanças, sua opinião em relação a elas. Esses temas são muito bons, né? Porque são muito do dia a dia, né? Do apostador. Já sai dessa parte mais burocrática para a prática. A preocupação que houve com os bônus é porque, de fato, um bônus de boas-vindas é um atrativo grande, né? E se pega o mercado brasileiro, que é mais imaturo, que, né, usa-se de táticas de marketing mais duvidosas, então isso pode deixar entender para um apostador mais iniciante que você está realmente dobrando, né, 100%, 200%, 500% do seu primeiro depósito. A questão do rollover não é clara para a maioria, né, dos apostadores iniciantes. Então, me parece que a preocupação foi essa, não ter incentivos para estimular um primeiro depósito. Então, com base nessa interpretação, que as casas de apostas disseram, beleza, eu não estou incentivando um primeiro depósito, mas aquele que já é meu cliente, ele pode ter um cashback, ele pode ter um clube de vantagens, ele pode ter uma super odds, né? Então, eu não estou incentivando ele a fazer o depósito, ele já está aqui, né? Então, eu só estou trazendo uma experiência mais benéfica para esse apostador. Tanto é que saiu agora recentemente uma nota técnica da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, justamente dizendo sobre essas cotações aumentadas ou esses incentivos, como que isso interfere dentro do GGR, se isso é calculado ou não, porque se o dinheiro entrou de graça na conta do jogador, aquilo deve ser considerado, né, na base da tributação ou não, mas enfim, eu acho que do jeito que está para esse primeiro momento, acho que ok não ter mais o bônus de o bônus de boas-vindas, de primeiro depósito, justamente por essa questão da gente estar passando agora por um processo de educação do mercado, né? Então, até as coisas se estabilizarem, acho que do jeito que está, bom. Agora, eu gosto muito da Betfair, eu posso sempre ir lá, estou juntando lá meus rewards, meus pontos, cada depósito que eu faço, cada aposta que eu faço. Isso aí no futuro eu posso trocar por um prêmio físico, por uma free bet, alguma coisa. Maravilha, né? Agora, em relação às modalidades, aí a gente tem que remeter à legislação, não às portarias, que disse, isso foi uma briga nossa, que quando isso saiu, a gente falou assim, pô, que assim, é somente apostas esportivas, né? Então, já sabia que apostas de entretenimento, de política, ou seja lá do que fosse, estaria excluído. E foi o que de fato aconteceu agora, na virada do ano, onde foi publicada uma portaria da SPA, foi a portaria do Ministério do Esporte, justamente com todas as modalidades permitidas, né? E é um leque bem amplo, diga-se de passagem. Tem ali, acho que em termos esportivos, quase tudo. Não está a corrida de galgos, e eu já conversei com o pessoal ali que ficou realmente muito chateado, preocupado, né? Porque, inclusive, é uma das modalidades com mais lucratividade para o apostador, mas não está presente. Também já escutei de operadores em relação a e-sports, porque a portaria diz assim, é permitido oferecer e-sports para as modalidades previstas numa lista do COI. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Não lembro ali o texto da lei. Só que você vai lá no COI e vai procurar uma lista de esportes que eles reconhecem como jogos, né, como esporte, e não existe essa lista, né? Então, a maioria dos operadores, onde eu sei, não estão mais oferecendo e-sports, o que para nós é uma grande perda também, né? A gente sabe que tem jogadores super competentes, profissionais de jogos de tiro, né, e etc. E tudo bem, pode não ser um esporte para o nosso legislador brasileiro, mas são pessoas que treinam, são boas, e você, como apostador, também, se quiser apostar, que aposte, né? Por que alguém vai falar o que você pode e não pode, né? Então, e mesma coisa para política. Bom, nas últimas eleições agora municipais, também, né? Proibido apostar em política, porque isso pode interferir no resultado das eleições, não sei o quê. Então, assim, polêmicas à parte, né? Eu
eu sou contra que só haja a permissão para as modalidades esportivas, deveria sim. No Reino Unido, por exemplo, é super comum apostar em tudo que acontece com a realeza, né? Na época da Rainha Elizabeth, qual era a cor do chapéu que ela ia usar no casamento do príncipe. Palavra então, assim, que ela vai falar dentro do discurso, né? Eu já vi esses e mercados. o melhor exemplo de aposta recreativa, porque isso aí é meramente recreativo mesmo, né? E você tem que ter a liberdade, você quer apostar no Big Brother, meu amigo, aposta, entendeu? Não é... Pô, eu quero apostar na Fernanda Torres do Oscar, e aí, como que eu vou apostar, meu? Pois é, Oscar, né? Nossa, eu já apostei tantas vezes em Oscar, nessas... Justamente essa questão de querer brincar, de querer assistir o negócio torcendo, né? Então vamos ver, eu espero que com o tempo isso possa ser revisto, né? É que agora também o mercado está tão alimentado com polêmicas, com problemas e tal, né? Que agora que, desde o dia 1º de janeiro, que regulamentou oficialmente, né? A gente talvez tenha um respiro e que num futuro próximo a gente possa vir a discutir esses temas, né? Mas aí também é uma questão de representatividade, né? Quem que vai lá discutir e brigar para pedir para ter essas modalidades? Hoje, quem vai fazer essa briga vai ser o operador, se ele tiver interesse. Se o operador quisesse que tivesse corrida de galgo, ele ia lá fazer um lobby, digamos, político para tentar reverter essa questão. Como ele não tem interesse, beleza. Ele não está tão preocupado talvez se você vai apostar no Oscar ou no BBB. Então, se não tiver o apostador, não tiver alguém para se juntar e pleitear isso, e se não tiver alguém também da seara política ali para comprar também essa briga, né, as coisas vão ficar como estão. Ô, Rodrigo, só rapidinho. Perdão. Pode falar, Jonas. Qual a sua opinião em relação à aposta sub-20, copinha, né? O pessoal foi um baque, assim, né? Que todo mundo que é pelo menos lucrativo, copinha é um baita fonte de aposta de valor, né? Qual a sua opinião em relação aí? Permissão ou não apostar em eventos de categoria de base? Esse é mais sensível, né? Eu sempre tive o hábito, digamos, de ver a copinha como o início do nosso ano como apostador, né? A gente fazia várias campanhas, a gente já teve, grupos específicos de aposta na copinha, e nunca pensando em manipulação, em nada nesse sentido, né? A gente simplesmente via valor às vezes em clubes menos expressivos, mas com uma base boa, enfim. É uma competição com as suas próprias nuances ali, né? Com suas características, e a gente sempre soube que teve bastante lucratividade. Agora, é difícil, né? Questão de ser menor de idade, categorias de base. Por isso que, assim, esse é o tipo de coisa que, nesse primeiro momento, é melhor falar assim, tá bom, vamos deixar assim do jeito que tá, e quem sabe no futuro rediscutir. Mas aqui eu entendo que, de fato, a pessoa, quanto mais jovem ela é, mais propícia talvez ela seja a querer fazer alguma coisa não tão certa, vamos dizer, né? Então, isso inclui um atleta. Então, talvez, né, por hipótese, não seja uma medida tão ruim assim, sob essa ótica, né? Ô, Rodrigo, até aproveitando esse gancho aí da copinha, você acredita que isso pode ir se estender para outras competições de base ou foi especificamente da copinha? Porque, por exemplo, durante todo o ano a gente tem o Sub-17 jogando lá, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, Guarani, enfim, todos os times aí do Brasil maiores têm a sua base lá. Aí depois tem o Sub-20 também. Tem lá, por exemplo, o Brasileiro de Aspirantes, que majoritariamente, né, talvez a maioria ali dos jogadores tem idade ainda ali entre seus... pode ser que jogam de maiores, mas tem também ali a pessoal que está ali naquela faixa dos 17 anos e tal. Você acredita que pode se estender essa medida para outras competições ou vai ficar restrita à copinha? Você tem alguma informação a respeito disso? A legislação, ela veda apostas em modalidades com menor de idade. Então, o caso da copinha é porque aí, especificamente, publicaram, né, em relação a ela para afastar qualquer tipo de dúvida. Mas, até onde eu sei, qualquer modalidade que seja abaixo de 18 anos não é permitido apostas, assim como não é permitido nenhum tipo de marketing de publicidade também, em qualquer evento que seja especificamente de menor de idade. Chico Jonas ia fazer uma pergunta, mas eu tava dando uma olhada ali na idade do Hendrick, né? Que o Hendrick, quando estava jogando aqui no Palmeiras, dava para postar tranquilo, né? Mas aí também foge um pouco do objetivo, né? Acho que essa medida é mais para proteger realmente o cara que é menor de 18 anos ali, né? Que está se formando ainda na sociedade, princípios e valores. Assim, vou dar minha opinião em relação a isso. Eu acho que
a proibição de patrocínio eu acho super válido, porque impede basicamente que esteja lá no estádio, na camisa dos times, o menor não vai estar tendo essa visão, né, de patrocínio, vamos dizer assim. Mas de aposta, aposta, e que também o pessoal usa o argumento da manipulação. Mas você pode apostar na copinha lá na Europa, fora do Brasil. Então, assim, a manipulação não vai deixar de existir porque não pode apostar mais na copinha aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho que foi um pouco pesado essa medida. Eu acho que tem que tirar só a questão dos patrocínios, qualquer tipo de vínculo de bet, de margem de bet nesses jogos. Quando estiver passando na TV, não pode também colocar, por exemplo, tá passando copinha lá no Sport TV, não pode colocar anúncio de bet, enfim. Acho que isso já está suficiente. A questão das apostas em dia já acho um pouco duvidoso, porque, assim, não tem por que proibir a possibilidade de apostar num evento esportivo, na minha opinião. Inclusive, eu lembrei até de um caso aqui que aconteceu na Champions League, não sei se o Rodrigo chegou a ver, mas na Champions League teve um jogador que ele entrou e chamou muita atenção, porque eu acho que hoje o jogo era Aston Villa e Clube Brugge, talvez, não me recordo. Mas o jogador da Aston Villa, ele entrou em campo e ele não tinha, né? É patrocinado pela Betano, né? O Aston Villa, e ele não tinha o patrocínio na camisa. E todo mundo falou, cara, foi um erro. Olha, os caras não colocaram e tudo mais. Depois foi se entender, né? Pela legislação lá, como o cara tem menos de 21 anos, ele não poderia, dentro do país lá que ele estava jogando, representar uma casa de apostas. Olha que maluco. Então os caras, qual que foi a sacada deles? Os jogadores menores de idade não tem nada na camiseta. O restante do time jogou com patrocínio. E foi muito louco. Depois até você dá não sei se você chegou a ver, Rodrigo, depois você dá uma olhada lá, velho. Não vi, mas interessante. E, no fim, tá tudo certo, então, né? Ninguém desrespeitou a legislação local. E não infringiu a lei ali no meio das contas, né? E, Rodrigo, só voltando rapidamente, é mesmo que é uma curiosidade minha, e muita gente perguntou também, e chiou bastante, né? Tem uma comunidade aí que ficou bem chateada com a questão da corrida de galgos. Qual que foi exatamente o motivo? Foi uma questão pelo uso de animais, ou foi... Qual foi a ideia para, tipo, cara, não pode mais corrida de galgo? Que até agora eu realmente não entendi onde que entrou nisso. A parte de entretenimento ficou claro para mim, né? Agora, a parte dos galgos, sinceramente, eu não compreendi. Eu vou tomar cuidado aqui para não falar nada que eu desconheça, né? Para não falar errado. Mas, até onde eu sei, não há uma associação internacional de corrida de galgos, diferentemente do turf, por exemplo, né? Ou de outras modalidades. Então, assim, não há um órgão realmente que não seja local. Então, assim, na Austrália você tem, no Reino Unido você tem, né? Alguns desses mercados, mas é algo do país. E aí entra, lógico, muito essa questão de maus tratos de animais, tal. Então, assim, sabe, diferentemente do cavalo, que tem um jockey, tem uma pessoa em cima, ali é só o animal, né? Então, por não... E até conversando com o pessoal ali, eu falei, tá, no Brasil tem alguma associação, tem, né, de criadores que seja, existem corridas aqui, então aqui no próprio país não há... As corridas de galgos, salvo engano, tá? É uma legislação estadual. Cada estado determina se pode ou não pode. Até onde eu sei, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode. Então, se a gente fala de uma modalidade que não é nem sequer permitida em alguns estados, fica muito difícil de você querer, né, que conste de uma relação ali de modalidades que são permitidas de se apostar. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Não é uma briga muito fácil, não. Boa. E em relação ainda sobre regulamentação, Rodrigo, a questão do imposto para o apostador. A gente estava muito preocupado em relação a isso, principalmente em 2024 inteiro, ali, finalzinho de 2023, teve muitas discussões, como vai ser o imposto, vai ser sobre cada green, aí vai inviabilizar, basicamente, qualquer operador de atuar aqui no Brasil, e aí parecia que o governo não entendia muito bem isso, aí acho que possivelmente vocês, né, da ABAES, que conseguiram abrir os olhos aí do pessoal e fizeram uma regulamentação, no meu ponto de vista, até que bem razoável, assim, do imposto de renda do apostador. Você também achou que foi positiva essa parte aí do imposto de renda do apostador em si, em cima dos ganhos dele? Esse eu posso dizer que foi desde o dia 1 a nossa maior bandeira, né, da associação, porque a tributação do apostador sempre foi uma prioridade. É aquilo que de fato nos afeta, né? É o dinheiro que sai do nosso bolso de maneira mais concreta.
E foram muitas alterações ao longo desse processo regulatório todo aí, de 6 anos, né? Então, foi de um jeito, depois era de outro, e foi indo, e a gente sempre, não, assim não, né? A gente sempre tentando contribuir. E quem sempre enxergou isso como um grande problema também é o operador, né? A casa de apostas sabe que se você for com a mão pesada, assim, em cada green, se tiver 30% ou 15% de tributação, qualquer coisa nesse sentido, vai te afastar de maneira imediata daquele site, e aí sim você vai ter um motivo concreto e real para ir atrás de um site legal, né? Então, por isso que fala assim de taxa de canalização, né? Que é pegar o mercado informal e regular e canalizar para o legal. Então, depois de todas essas discussões, desse ir e vir, eu entendo que hoje a tributação do apostador ela é justa, né? Se você vai ter um período anual de apuração, se você teve lucro ou prejuízo, e se esse lucro, durante todo esse período, for superior à faixa anual de isenção de imposto de renda, que é lá seus 27 mil, aí você vai pagar 15% daquilo que exceder, né, essa faixa de isenção. Então, acho que é razoável. Claro que tudo isso aí é muito novo. No começo de 2026, vamos ver na prática como que vai ser isso aí, que você vai ter que entrar em cada site de apostas, baixar um tipo de informe de rendimentos. Vai ter que ter, provavelmente, essa consolidação entre todos os sites, né, que você tem conta, que o seu CPF está atrelado, para fazer essa somatória. Ou seja, vai para os contadores de plantão aí, certamente é um nicho interessante aí de se especializar. Mas eu acho que, como bandeira da Baesp, eu me sinto satisfeito que a gente, de alguma forma, conseguiu contribuir nesse debate, né? E ter algo hoje razoável, né? Eu não vi ninguém se descabelar ou achar um absurdo, então acho que foi uma vitória. Boa. Acho que é bom lembrar também o pessoal que é sobre os lucros, né? Então, assim, não é sobre os greens. Então, se você, lá, você teve 30 mil greens no ano, só que você teve 20 mil de hedge, teve um lucro aí de 10 mil. Então, é o lucro líquido aí, basicamente, que você tem que considerar em relação ao imposto de renda. Então, esse princípio estar isento, não teria que pagar nenhum imposto, né? Também é sobre o que exceder, né? Pô, excedeu 2 mil do 27, você vai pagar sobre 2 mil, não sobre 29 mil, que seria o green total que você teve, né? É importante falar isso pro pessoal para não causar nenhuma confusão, né? Essa questão de imposto, geralmente o pessoal tem muita dúvida e depois vira fake news, aí, igual aconteceu no Pix, né? Vai taxar o Pix, não sei o quê. Aí... Empolgou o Jonas ali. Ô, Rodrigo, aproveitando, né, ainda nessa questão dos impostos, é em torno de 25 mil, mais ou menos, ali, né? Essa isenção, né? Só me engano, 27, alguma coisa. Que a faixa mensal é 2.400, 2.700, vezes 12, vai dar esse número aproximado. Basicamente, se não me falha a memória, é mais ou menos a taxa de isenção que o próprio governo já tem para as pessoas, né? Que é a pessoa que não precisa declarar, né? Mais ou menos bem próximo, né, o valor, né? É a própria, inclusive. Eles usaram justamente a faixa de isenção de imposto de renda, então, assim, para não ter que inventar um número novo. E até vou fazer um parênteses rápido aqui, porque, assim, isso aí é algo que até eu mesmo me confundia, porque durante todo esse processo regulatório falava-se muito que a tributação seria em cima da faixa mensal de isenção. Então, se durante o ano você tivesse lucros acima de R$ 2.500, vamos dizer assim, você já teria que pagar. E aí, agora, recentemente, teve um esclarecimento da SPA, justamente deixando bem claro que não, é a faixa anual de isenção de imposto de renda, de 27 mil. Então, inclusive, um abraço para o professor de La Casa de Tips, que foi um cara que bateu nessa tecla ali, que a gente conversou sobre isso. E, então, acho que está de acordo aí com a maioria dos apostadores. Infelizmente, né, eu acho que não ganham mais de 27 mil no ano. Pois é, isso daí também é uma parada que eu percebi, né? Porque é um valor que, de fato, se a gente for analisar, né? Poucas pessoas serão taxadas, né? São bem mais a galera aí que a gente costuma falar profissional, né? Que vai acabar pagando. E nesse ponto que você falou, Rodrigo, que você tocou, eu também achei muito melhor. Porque, assim, cara, eu fico imaginando, mensalmente eu ter que fazer essa... Cara, ia ser horrível. Primeiro que, obviamente, teria mais gastos, né? Que, pô, tu imagina você ficar ali todo mês pagando um contador, por exemplo, para fazer
essa legalização, vamos dizer assim, dos seus ganhos, né, dos seus lucros. E aí, querendo ou não, né, a gente faz no final do ano, e aí faz de uma forma bem mais tranquila e uma vez só, né? De uma vez só. Então, nessa parte também eu achei que ficou muito bom. E vale dizer que, assim, hoje a SPA, ela tem um sistema integrado com os operadores, onde cada aposta que você faz, cada movimentação do CPF, ela é diariamente enviada para a secretaria. Então, assim, eles brincam que é um Big Brother total, né? Eles têm total acesso ali a tudo que você apostou, volume, lucro, perdas. Então, é uma fiscalização muito rígida. É claro, a gente não é muito fã, digamos, né, de ter tudo que faz rastreado, né? Mas é um ponto de observação aí também, de atenção, né, para todos, porque agora não dá para dizer que você não apostou aquele R$1 ou aqueles R$1.000 lá, porque já está no sistema, no mesmo dia. É verdade, tanto que a gente teve essa questão aí que foi muito divulgado, né? Da questão do Bolsa Família relacionada às apostas, né, os investimentos, vamos dizer assim, do Bolsa Família, principalmente o jogo do Tigrinho, né? Que a galera fala bastante, tá muito em voga, né, Rodrigo? E aí entra nisso que você falou, né? Cara, até que ponto, né, o governo vai realmente cuidar ali do que cada cidadão faz com o seu valor, né? Porque aí depois a gente tem muita gente que entra, né, nessa coisa mais global, né, desse assunto, que seria, pô, então, se o cara recebe Bolsa Família, ele não pode, por exemplo, ter um lazer, né, exemplo, né, putz, então o cara vai comprar uma coisa fútil para ele, né, é uma discussão muito, muito extensa, né, que se cria, né. Sem dúvida. Mas, em resumo, minha opinião, sem querer gerar polêmica, cada um é dono de si, entendeu? Ninguém tem que te falar o que você pode fazer, deixar de fazer, se esse benefício, onde você pode usar, não pode usar, porque até então eu desconheço qualquer vedação de utilização de Bolsa Família para qualquer coisa que seja. Se você quiser gastar em cachaça, literalmente, ninguém está sabendo, ninguém vai falar nada, né? Ou, pior ainda, aquele banco lá que agora, quando você vai fazer um Pix para uma casa de apostas, vem perguntar se você realmente quer depositar seu dinheiro na casa de apostas ou você não quer guardar esse dinheiro. Isso aí é ridículo, né? Então, por isso que eu digo, a gente está num período agora de muito holofote, né, nas apostas, na atividade em si, então tem um período de adaptação da sociedade, de tudo mais, então algumas coisas vão acontecer mais aos poucos ali, mas tem coisas que não dá para aceitar, não. Em relação à fiscalização, Rodrigo, eu tenho percebido, né, que assim, se a gente entrar no YouTube agora, pesquisar Tigrinho, ainda tem toda aquela palhaçada de live rolando ao vivo, aí você entra muitos canais infantis que o pessoal compra, né, o canal para subir as lives, aí você vai nos comentários um monte de bot confirmando, enfim, então ainda tem muita coisa errada, né, a gente vê de divulgação irresponsável. Eu tinha uma percepção que talvez, assim que regulamentasse, né, virasse 2025, isso de certo modo, iria diminuir bastante, só que eu não venho observando isso. E eu acreditei também que o governo ia cair bastante em cima na fiscalização, porque além do imposto, o governo tem uma possibilidade de angariar fundos aí fiscalizando, aplicando multas, né? Qual a sua percepção em relação a essa parte da fiscalização e das multas? Você acha que o governo realmente vai estar esforçado para realmente manter um ambiente responsável, vamos dizer assim, do mercado, ou você acha que o governo vai meio que lavar as mãos e essas pessoas que agem de má fé vão continuar tendo espaço? É uma indústria grandiosa que tem milhões de consumidores, tem dezenas de empresas, bilhões de impostos, então, assim, tudo é macro, né, quando a gente fala do iGaming, e tudo passa por esse processo de melhorias, de adaptação, de conhecimento do mercado. Então, a SPA já solicitou bloqueio para a Anatel, acho que de 8.700 sites, né? Então, assim, é um número super expressivo, obviamente. Só que daí, criar um site é a coisa mais fácil do mundo, né? Cai um, o cara já tem outros 10 na fila ali, né? Então, o que o mercado fala muito é que não adianta você combater o site em si, você tem que combater o método de pagamento. É ali que está a questão. Porque se eu não consigo depositar no site, de certa forma, acabou o problema. Se eu tenho que depositar com criptomoedas, alguma coisa muito fora do normal, então o cara que está fazendo isso, né, que está depositando, sabe bem o que ele está fazendo. É diferente de alguém de boa fé que paga um Pix num site fraudulento, dessas lives aí bizarras, né,
que são gravadas, às vezes é um canal até hackeado, canal com mais de 1 milhão de seguidor, e fica rodando isso aí 24 horas, dando golpe nas pessoas, né? Essa que é a verdade. Recentemente teve uma quadrilha que foi presa em Moçambique, alguma coisa assim. Tinham lá 15 pessoas, 20 pessoas só nesse esquema de mandar SMS, de mandar WhatsApp, de ficar alimentando esses bots de YouTube e blá, blá, blá. Enquanto isso, quem gerenciavam os sites em si, os pagamentos, era um pessoal da China, por sua vez. Então, contratava esse pessoal de Moçambique, porque falava português, né? Então, assim, olha o nível da bandidagem, né? Essa que é a verdade, e da criatividade também para fazer a coisa errada. Então, o desafio é enorme, né, por parte do regulador. Fala assim, ter no futuro uma agência regulatória também que possa, né, centralizar muitas dessas questões. E o combate do mercado ilegal agora é uma obrigação mais do que óbvia, né, do regulador, porque você tem empresas que pagaram, que estão fazendo tudo certo, que tem uma série de compromissos, ali, de exigências, né, para terem a licença, e nada mais justo do que eles exigirem também que estes sites ilegais não estejam no ar. Mas realmente não vai ser fácil. Ô, Rodrigo, e aproveitando essa questão aí, cara, assim, de 0 a 10, dentro do que a gente está vendo de mídia negativa com as apostas esportivas, de 0 a 10, assim, o que você imagina, assim, a chance de talvez, sei lá, houver uma proibição das apostas esportivas ou de apostas de modo geral aqui no Brasil, né? Porque, querendo ou não, pelo menos eu enxergo dessa forma, é muito difícil na grande mídia, né? Na mídia nacional, assim, eu falo assim de jornais, televisão e tal, a mídia tradicional, né? Vamos falar dessa forma, ver qualquer coisa que seja positiva, né? Pelo contrário, a gente sempre vê coisas negativas. O que você imagina, assim, de 0 a 10, que pode ocorrer? Você fala assim, cara, tem chance de acontecer ou nada a ver? Olha, de 0 a 10, eu não queria cravar 0, mas eu acho que a chance é muito pequena de proibir. Eu já tive a oportunidade de falar isso lá em Brasília, por assim dizer, né? Para deputados, para senadores. Não existe o não jogo. Não existe o não jogo. O jogo existe. Você pode ter conhecido isso há 1 ano, recentemente, mas ele já existia, né? Quando eu falo do meu exemplo pessoal de 18 anos de apostas, não é nem para falar, nossa, como você é antigo, hein, cara? Não, mas não é. Eu quero mostrar que o negócio já existia quando você nem imaginava que, né, era algo grande já. Então, e não vai deixar de existir. Não é porque colocaram num papel ali que é proibido apostar que eu vou deixar que alguém aqui vai falar assim, não, beleza, não aposto mais. Aliás, terão aqueles que sim, deixariam de apostar, não tenho dúvida. Mas o não jogo, ele não é possível. Então, não acho que vai proibir. E não é o caminho, diga-se de passagem. Proibição não resolve nada, pelo contrário, piora, né? O caminho é o da regulamentação, que é o que aconteceu, e que é o que acontece em todos os países de primeiro mundo. Você acha que se o negócio fosse tão do mal assim, tão cheio de bandido, a Alemanha ia permitir, né? O próprio Reino Unido. Então, assim, não é só uma questão cultural, é uma questão de ter regras bem traçadas. Vai ter jogo ilegal, vão ter práticas moralmente ofensivas, vão ter crimes, sim, então é por isso que tem que ser combatido. Mas o jogo não tem como não existir, e quero crer, e realmente acredito, que não... A partir desse ano, a mídia, a sociedade, o conjunto da obra tende a ser um pouco menos combativo, né? Porque agora justamente tem regras, então assim, não é mais aquele oba-oba. E a partir de agora, se aparecer alguma coisa errada, existem as leis que proíbem, e a partir daí você está falando de um cometimento de um crime, de alguma coisa nesse sentido, então há que haver a sanção também devida, né? Então, quando passar a ter exemplos, né, de punições, eu acho que também isso tende a baixar o clima, como, por exemplo, foi a manipulação de resultados. Quero acreditar também que hoje em dia os casos de manipulação são muito mais escassos, mais raros, porque teve muita mídia em relação a isso, né? Jogadores conhecidos e todos esses esquemas sendo revelados. Hoje o jogador ali já pensa, não, eu não vou mandar para esse escanteio aqui, eu não vou, né? O cara já pensa várias vezes antes de aceitar uma coisa errada. Então, eu acho que daqui para frente tende a melhorar.
Rodrigo, você tocou nesse ponto, esse último ponto que você falou sobre a manipulação de resultados, né? Que é uma coisa que a gente bate sempre aqui quando a gente fala sobre esse assunto, porque a galera acha que com as casas de apostas aparecendo mais, a tendência é que aumente mais, na verdade é o contrário, né? Assim como com a regulamentação, a galera, tem muita gente ainda que tem essa ideia, falou, pô, regulamentou, agora tudo é armado. Então, tipo assim, eu acho E acha que é a muito casa de louco aposta essa que visão. manipula, né? E acha que é a casa de aposta que manipula. Exatamente. E assim, um outro ponto que você falou, hoje acabam captando muito mais manipulação de resultado. E a galera acha que isso daí é um ponto negativo, quando na verdade é um ponto positivo. Se aumentou, a galera pegou mais, significa que, obviamente, essa fiscalização está muito melhor, né? Isso está acontecendo exatamente pelo caminho inverso. Ou eu estou muito errado no meu pensamento aqui? Existem empresas que justamente captam todos os dados, né, de apostas e conseguem identificar volumes que fogem do padrão. A própria Spot Radar, que é super conhecida, é uma referência nisso. Existem instituições como a IBIA, que é International Betting, não sei, mas é justamente um conjunto de operadores de casas de apostas que, entre elas, emitem reportes, né, do tipo, olha, aqui eu identifiquei um volume muito estranho num jogo de tênis aqui, de um ATP de 250, então eles trocam essas informações entre si. Então, assim, existem maneiras muito assertivas, né, de você identificar um padrão que foge do comportamento do mercado, e, claro, a partir daí essa informação é entregue para as autoridades competentes, são elas que têm que investigar, elas têm que ir atrás para descobrir se houve, de fato, alguma coisa errada. Agora, aquele que não entende que a casa de apostas é a vítima dessa história, a integridade do esporte também é, mas quem paga a conta? Se você manipulou e deu um golpe na Betway, como aconteceu lá, quem está pagando a conta é a Betway. Qual que é o interesse deles, né, nisso? O interesse deles é justamente em combater, né, a manipulação. Mas eu acho que esse tema já está um pouco mais pacificado no Brasil, né? Eu acho que já foram 2 CPI, ou uma pelo menos, com certeza, sobre esse assunto, e acho que o tema agora está mais de maior conhecimento da classe política também. Legal. E a gente indo agora mais para o final do nosso papo aqui, Rodrigo, em relação ao futuro das apostas, como você enxerga assim daqui uns 2, 3 anos? E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. Você acha que trocando de governo, a gente está no governo de esquerda, trocando para um governo de direita, que eventualmente possa ter uma resistência maior da bancada religiosa, você acha que pode haver algum retrocesso na regulamentação ou alguma mudança, né, que seja prejudicial para o apostador? Como você enxerga o futuro das apostas aqui no Brasil e essa eventual possibilidade de ter algum retrocesso na regulamentação? Sempre vão ter aqueles que são contrários ao jogo, e aqui, lógico, a gente acaba sendo parcial, né? A gente trabalha de uma maneira correta, a gente convive com boas pessoas, a gente vê o lado bom da indústria, essa que é a verdade. Mas existe um lado ruim, existem pessoas com sérios problemas de ludopatia, de perder tudo, é muito triste mesmo, né? A não ser que a gente seja afetado diretamente por isso, que a gente conviva com pessoas assim, que a gente veja acontecer, a gente acaba ficando um pouco alheio. Então, é importante, como eu disse, ter a regulamentação sempre se aprimorando para que a gente evite esse tipo de endividamento da população, publicidade enganosa e tantas outras coisas. E é nisso que eu acredito. Eu acho que a partir daqui a gente vai ter sempre uma evolução, uma melhoria, né, de todo o ecossistema, e com isso a gente possa ter, de fato, as apostas sendo lidadas de maneira responsável pelo mercado. E aí, por mais que um governo ou uma classe política não seja favorável ou busque maneiras de coibir ou de diminuir o jogo, isso vai acontecer, né? Por exemplo, vai chegar algum momento que alguém vai falar assim, não pode mais patrocínio em clube de futebol. Só que você vai encontrar uma resistência enorme nos clubes de futebol que recebem uma banana de dinheiro, né, para serem patrocinados, né, pelos operadores. Então, assim, sempre vai ter essa questão do lobby político, que é muito forte, né? A gente está falando aqui de uma indústria bilionária, de fato. A gente está falando agora de uma indústria que há perspectivas de legalização dos cassinos físicos também.
né, já um projeto de lei desde 2002, mas o tema tem tomado mais força. E, mais uma vez, eu acho nada mais justo que se digamos que foi legalizado o cassino físico no Brasil, abrir um cassino no Costão do Santinho, né, lá em Floripa, eu vou sair daqui correndo, pegar um avião, o meu carro para ir lá perder tudo que eu tenho para jogar? Não necessariamente, né, convenhamos, mas se torna algo interessante. Pô, olha, tem um cassino aqui, quero ir lá. Então você está girando economia, você está trazendo um incentivo extra, você vai lá, às vezes para brincar num slot machine, num tigrinho físico, né, e tá tudo certo, entendeu? Eu não vou dizer que eu sou um cara viajado pra caramba, mas, pô, sempre vou pro exterior e vou para países que tem cassino, e quase todos têm. Eu não saio correndo para ir num cassino para jogar, eu gosto, né? Eu gosto de blackjack, por exemplo, mas nem por isso eu vou sair, vou para o Uruguai ali correndo para botar tudo que eu tenho lá no Cassino Carrasco, no Oito Preto, né? Então, a gente tem que ter a liberdade, é que, assim, quando a gente fala de política, sempre tem os interesses que a gente desconhece, né? Nós somos simples mortais que a gente não faz parte, né, desses bastidores, né, do poder. E só que parte dos bastidores do poder é dinheiro, né? Então a gente sabe que a indústria é muito forte e é por essas e outras que eu acho que não tem chance dela ser encerrada ou diminuir no Brasil. Boa, Rodrigo, show de bola. A minha última perguntinha, para fechar mesmo. Tips para Ponte Preta nesse ano aqui. O que você espera da Ponte Preta para esse ano aqui? Campeonato Paulista e também agora na Série C, né, Rodrigo? Exatamente. Depois que foi para a Série... Porque, assim, o Guarani já estava rebaixado. E a Ponte foi lá e foi correr atrás para ser rebaixado também no passado. E eu aqui, já morando à distância, né, de Campinas já há algum tempo, sofrendo aqui, incrédulo, né? Falei, não, mas não é possível, né? E a Ponte foi lá, conseguiu cair para a Série C. No Paulista tá aí, fez um começo decente, vamos dizer. Talvez brigue por alguma coisa. Mas eu estou desanimado com a Ponte, né, de hoje, essa que é a verdade. Tá difícil. Sempre tem jogo aqui no Sul, eu vou, faço questão. Já fui para Pelotas, ver a Ponte perder lá no Brasil. Viajei tantos quilômetros, fui de moto e não sei o quê. Mas, olha, se eu fosse dar uma dica, uma tip em relação à Ponte, não aposta na Ponte, vai. Tem acho que, apostas melhores aí, mais seguras aí, para você tentar ganhar dinheiro. Futuro próximo aí vamos ter Grêmio São Carlense e Ponte Preta aí numa Série A3 da vida aí. Que é isso, hein? Aí não. No Paulista, a Ponte nunca vai poder cair. É a 1 forever, por favor. Na Série C do Brasileiro, na B, tá, vai. Mas no Paulista não pode. A Ponte tem que ser um time sempre que tem que ficar na elite Não pode virar um São Caetano da vida aí, né? Jamais. Porque tem muita camisa, isso tem. Isso é verdade. Não tem título, mas tem torcida apaixonada e tem história. Boa, Rodrigo. Rodrigo, finalizamos aqui então, cara. Quero te agradecer demais. Tenho certeza que todo mundo aí que acompanhou esse boteco até o final teve um aprendizado muito grande em relação à regulamentação e também entendeu a tua importância no meio das apostas aí de modo geral, né? O cara que começou lá atrás, ou seja, disseminou as boas práticas desde o Orkut, né? Tem a maioria da galera aqui capaz de ver a gente aqui nem sabe o que é Orkut, talvez tenha ouvido falar aí, né? Já pegou o Facebook, Instagram, outras redes sociais ali no futuro. E também, né? Te agradecer por ter aceitado esse nosso convite por aqui. Peço para você aí dar seu recado final e também, cara, deixa aí, fala para a galera que projeto que você pode acompanhar que eu estou envolvido, suas redes sociais, enfim, fica totalmente à vontade para divulgar aí o que você bem entender, meu querido. Obrigadão. Gabi, Jonas, todo o pessoal do clube, obrigado mais uma vez. Tinha certeza que a conversa ia ser legal, né? Como eu disse, as perguntas são qualificadas, o papo flui bem e eu fiquei contente aí. Acho que o tempo voou, poderíamos falar mais 1 hora tranquilamente. Um dos temas que eu acabei não tocando, mas que é uma ferida grande aí, é de terem colocado o cassino, jogos online junto com as apostas esportivas, que por sua vez foi colocado como uma modalidade lotérica. Então, assim, essa construção é muito errada, né? São verticais todas diferentes, né? Você tem loteria, você tem apostas esportivas, você tem cassino, são coisas diferentes, não é um assim. Então, assim, a gente poderia falar de outros tantos assuntos e até aproveito aqui para comentar em primeira mão que a ABAESP foi uma associação, aí, um projeto aí que durou 5 anos, mas que a gente decidiu no final de 2024 encerrar.
E então também aqui um dos motivos de eu ter aceitado, né, esse bate-papo foi porque, de certa forma, acho que é a última vez que eu falo como presidente da Baesp, não que, né, eu esteja aqui falando sobre a Baesp, mas fez parte do assunto, obviamente, e a primeira vez também que eu falo como não presidente da Baesp, né, então ficou um encerramento e início de um novo ciclo, e no momento eu não tenho nenhuma... Eu tenho o meu Instagram ali, que eu não tenho alimentado muito, o rodrigo.louco.alves, mas não tem nenhum projeto, nada em específico aqui para divulgar, porque, como eu disse, meu trabalho é um pouco mais low profile, né? Então, agradeço a oportunidade de divulgar, mas fica somente meu agradecimento a todos vocês mesmo. Jonas. Show de bola, queria agradecer também, foi muito legal o papo, Rodrigo. Inclusive, quem não segue o Rodrigo nas redes sociais, segue por lá, porque sempre quando tem alguma novidade de regulamentação, alguma notícia importante, ele sempre faz stories, né? Eu acompanhei bastante o seu Instagram ali durante esse período aí da regulamentação. E, pô, muito bacana essa conversa, né? Você que está desde 2008 no mundo das apostas. O pessoal fala, né, que talvez o Gabi, começou lá em 2015, 2014, 2016... a gente somos os dinossauros, né? A gente pode dizer que você é o fóssil já das apostas, vamos dizer assim, né? Começou as apostas aqui no Brasil, então, é muito, muito legal falar com um apostador que está desde o comecinho mesmo, desde a época lá da Sporting Bet. Então, show de bola, muito obrigado. E eu tenho certeza que esse papo nosso agregou aí para a comunidade. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí, porque esse boteco aqui foi show de bola mesmo. Show de bola, ó. E de qualquer forma, eu vou deixar. Ele não quer, mas a gente vai deixar o Instagram dele, porque sempre quando tem notícia importante, eu sei que aí ele vai aparecer. Ele vai aparecer de vez em quando, mas sempre com notícia verdadeira. Acompanhe, inclusive, Rodrigo, tem que falar. Eu já te falei, acho que no inbox lá do Instagram. Mas assim, a única notícia que eu levava em consideração relacionada à regulamentação das apostas e do mercado de game como um todo era do Rodrigo. Ou seja, eu vi um cara falando aqui, vi o outro falando ali, eu levava com especulação. Quando o Rodrigo falava, eu já sabia que a parada era real. É tipo o Fabrício Romano, com as transferências lá do mercado europeu, né? Pô, fulano lá, o jornal não sei da onde falou que o Neymar tá vindo pro Santos. Eu só esperava o Fabrício Romano colocar o Here We Go. Então, o Rodrigo é o Fabrício Romano das apostas esportivas aqui para nós. Bom, eu agradeço de verdade e agradeço, inclusive, a todos os meus seguidores ali. Não são muitos, sempre foi algo muito orgânico, né? Eu nunca procurei palco, holofote, acho pelo contrário, mas eu ficava muito contente, fico contente com as manifestações de carinho, de apoio que eu sempre recebi, o pessoal me manda mensagem, e eu também vi ali uma galera muito qualificada que conversava comigo, que vinham com dúvidas super pertinentes, e a gente é sempre aprendiz nessa vida, na verdade, né? Então, a partir do momento que eu abro minha câmera para gravar um conteúdo, eu tenho um compromisso comigo mesmo de ter a melhor certeza possível de que eu estou falando alguma coisa certa, né? Que eu não estou falando besteira, que eu não vou trazer uma informação errada. E da mesma forma, quando eu recebo uma pergunta, eu paro para responder de maneira correta, então eu também tenho que estudar muitas vezes, então tudo isso faz parte desse grande aprendizado, né? Essa troca. Então, às vezes eu estou ali gravando um vídeo, mas por trás daquilo teve alguma coisa que me estimulou, que me levou a isso, então tudo isso também me fez crescer, me faz crescer, eu sou muito grato não só às tuas palavras, e sim, ao longo de todo esse tempo, muitas pessoas bacanas, né, respeitavam a minha opinião, respeitavam a Baesp, e eu fico muito contente com isso. Eu acho que talvez, não é porque eu sou realmente mais velho, foi um acaso da vida eu ter começado em 2008 nas apostas, foi realmente um acaso, uma coisa de churrasco, né, mas se eu fosse dizer, se eu parasse hoje, eu acho que o legado que eu pude deixar de fato foi buscar representar pessoas que nem me conhecem, que nem gostam de mim, mas que eu busquei de uma maneira mais altruísta mesmo, fazer um bem, né, para a atividade, e dentro das possibilidades, dentro do que era possível, a gente fez alguma coisa benéfica, né? Então, esse legado eu fico contente de ter deixado, pelo menos ter buscado, né? Mas chega de falar. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Valeu, galera. Obrigado, então, ao Rodrigo, nosso convidado, ao Jonas, nosso co-host aqui. E lembrando, né? Mete fera aí, tem o link na descrição. Sempre aposte com responsabilidade. E até o próximo Boteco. Valeu!